Está começando o Aprendendo Matemática de hoje e hoje veremos alguns conceitos da matemática que são muito usados em outras profissões e no nosso dia a dia. Bom, para começar, vamos começar a falar sobre a probabilidade. As teorias da probabilidade, elas foram criadas ao redor de jogos de azar, jogos de cartas, jogos de dados. E a probabilidade, ela pode ser dividida em dois tipos. O experimento aleatório, que é aquele experimento repetido em mesmas condições, pode fornecer resultados diferentes, assim achando o resultado no acaso. E o espaço amostral, que é o conjunto de todos os experimentos e o que corresponde ao espaço amostral é a letra S. As matrizes são estruturas matemáticas divididas em colunas e linhas, que servem para resolver as equações lineares, estruturas lineares. Bom, e a gente pode dividir como uma matriz tem N colunas e N linhas. Agora veremos alguns dos mais utilizados tipos de matriz. A matriz quadrada. A matriz quadrada tem todas as colunas e linhas iguais. Por isso podemos dizer que N e N são iguais. E também as matrizes que têm um de seus lados são chamadas de vetores. A outra matriz das mais utilizadas é a matriz de identidade. A matriz de identidade tem a sua diagonal principal com valor de 1 e as demais 0. Agora veremos um outro conceito da matemática, a equação de segundo grau. Para a gente entender a equação de segundo grau, eu vou falar um pouco do conceito da equação, de todas as equações de primeiro e segundo grau. Bom, o que é? É uma expressão matemática que possui uma comparação, incógnitas, coeficientes, expoentes e sinal de igualdade. Agora, vamos saber como a gente sabe a diferença de uma equação de primeiro grau e uma equação de segundo grau, que é o que a gente quer saber. Bom, algumas pessoas, quando começam a aprender a equação de segundo grau, acham que as equações são divididas assim. A equação de primeiro grau, porque é do ensino fundamental, e a equação de segundo grau, porque é do ensino médio. Mas isso não procede. Bom, para a gente saber a diferença entre uma equação e uma equação de primeiro ou segundo grau, nós sabemos pelo expoente da incógnita. Sim, se o expoente da incógnita for 1 ou não aparecer, ela é uma equação de primeiro grau. Mas se o expoente da incógnita for 2, aí ela é uma equação de segundo grau. Vou fazer um pequeno exemplo aqui. Temos duas equações, essa aqui eu coloquei 2 vezes. Essa aqui, as duas seriam de primeiro grau. Eu vou fazer uma coisinha que vai mudá-las. Olha, aqui na primeira eu vou colocar 1. Colocar o expoente 1. A partir do momento que eu coloquei o expoente 1, essa equação virou do primeiro grau. E aqui nessa de baixo eu vou colocar o expoente 2. Portanto, ela é uma equação de segundo grau. Viu? É fácil. Agora vamos ver outro conceito da matemática, que esse é um pouco mais complicado, mas ele é fácil de aprender, que são sistemas lineares. E por coincidência, esses sistemas lineares são resolvidos com as matrizes que nós vemos. Bom,
um sistema linear? Um sistema linear é uma equação onde temos números como esse, equações como essas. A1 x1 mais A2 x2 mais A3 x3 e assim vai indo até a n vezes n igual a b. Bom, A1, A2 e A3 são os coeficientes reais e b é o termo independente. Agora, para você entender esse conceito, eu vou mostrar algumas equações e vou falar onde está cada coisa. Aqui, ó. Nessa equação aqui, x mais y mais z igual a 20. X, y e z são os coeficientes reais e 20 o termo independente. E assim vai aqui nas outras. 2x menos 3y mais 5z igual a 6. O 6 é o termo independente e os outros são os coeficientes reais. Na última aqui também, 4y mais 5y menos 10z igual a menos 3. É a mesma coisa dos outros. Menos 3 é o coeficiente, é um termo independente e os outros são o coeficiente real. Bom, nem sempre o termo independente vai estar aqui. Ele pode estar no meio. O termo independente é aquele que não leva nenhuma incógnita do seu lado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quatro mais 5x menos 1z igual a 3y. Nessa equação, o termo independente, ele é o 4 aqui, ó, que aparece no começo. Por quê? Porque o 4, ele não tem nenhuma letra, no caso, nenhuma incógnita junta. Esse vai ser o termo independente. Hoje nós vimos, os principais conceitos da matemática e vendo esses conceitos da matemática, a gente consegue concluir que a matemática vai muito além do que a gente aprende na escola. A matemática é usada no dia a dia. Muitas profissões, não só a matemática, usam matemática. Profissões como a medicina, biomedicina, bioquímica, biologia, psicologia, que se você olhar assim por fora, você nunca vai pensar que essas profissões têm uma matemática envolvida, mas elas têm. A maioria das profissões, não importa a área, se a área envolve pessoas, se a área envolve coisas, sempre vai ter a matemática. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a matemática é muito importante, não só para o nosso dia a dia, mas também para o que a gente quer seguir no futuro. Porque a matemática, ela é uma coisa muito, mas muito utilizada. E nessa aula a gente aprendeu alguns conceitos que são muito usados, não só na matemática, às vezes são menos usados na matemática, mas mais usados no cotidiano e em profissões. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tudo que eu disse, tudo que vocês tenham aprendido e até a próxima.